Fim de jogo no Allianz Parque, Palmeiras 0, Cruzeiro 0. Um jogo ruim, né? Um jogo ruim em todos os sentidos. Ruim pela arbitragem, vamos falar um pouquinho disso. Ruim, as propostas do Abel foram péssimas. Jogo ruim do Cruzeiro, mas eu acho que o Cruzeiro merecia ter vencido o jogo. Acho que o Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras, jogou mais. Uma rodada que, olhando o cenário total, foi melhor o Palmeiras, mas olhando o cenário que poderia ser, o Flamengo ele consegue sair. Podia ser pior, se o Palmeiras vence, o Flamengo ia ter uma complicação, mas olhando o cenário, o Palmeiras foi melhor porque o Flamengo pegou o Fortaleza, o Palmeiras pegou o Cruzeiro, e depois de tomar 3-0. Falando da arbitragem primeiro, obviamente o Gomes tinha que ser expulso. Não entendi porque o árbitro decidiu não expulsar o Gomes. Falar que disputou a bola antes, né? Pra poder, provavelmente foi isso que ele fez. Falou que disputou a bola antes, não, mas o lance é temerário. O Gomes ele dá na canela do jogador. Quebrou, eu acho, né? A perna do jogador do Cruzeiro. Não sei se quebrou de fato, mas vamos fazer exames. Não, mas aquilo ali é expulsão. É mais um jogo grande que o Gomes vai afobado e faz alguma besteira. Não é a primeira vez. E isso também é muito pelo jeito que o Abel Ferreira montou o time do Palmeiras. Eu não concordo com o que o Abel Ferreira pensou, mas eu entendo o que ele pensou. Não. O gol do Palmeiras anulado, o gol pra mim é legal. Ele é totalmente normal, legal. Não teria por que anular o gol, a bola estava no chão. Não foi falta no Cássio, mas ele anulou. Achei que o juiz parou o jogo muito. Todo o contato físico, principalmente no time do Cruzeiro, já que o Palmeiras propôs uma boa parte do jogo, né? O ataque, o juiz parava o jogo toda hora. Ele deu só 7 minutos e o jogo ficou parado, os acréscimos todos. E no finalzinho ele deu nem a bola no pé do Veiga pro ataque. E ele parou o jogo e terminou o jogo. Ele não queria se comprometer. E a arbitragem fraca, né? Mais uma. Acho que a grande polêmica mesmo, de fato, foram o gol do Palmeiras e a expulsão do Gomes, né? Sobre o Palmeiras, eu entendi o que o Abel quis fazer. Ele tem esse pensamento. Eu não concordo, acho errado. Ele quis hoje o quê? Bom, é o que eu falei no outro vídeo. Já que o Flamengo perdeu, esse jogo aqui é um jogo que a gente pode descartar, né? Então eu vou fazer o melhor para tentar chegar bem na quinta-feira para tentar ganhar da LDU. Foi o pensamento dele. Eu discordo desse pensamento, mas foi o pensamento dele. Então ele entrou com 3 zagueiros, ou seja, ele alterou a configuração do Palmeiras. Ele não entrou com o melhor Palmeiras. O melhor Palmeiras é o 4-4-2, né? Ele não entrou com o melhor Palmeiras. Ele alterou a configuração. Ele de novo botou o Andrés Pereira de volante, que aliás fez uma partidaça, na minha opinião. Jogador de linha, ele foi disparado mais lúcido no campo. É um grande jogador, jogando numa posição que não deveria jogar, mas foi muito bem. E o primeiro tempo foi ruim, mas o Cruzeiro foi melhor, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo ruim. As marcações estavam encaixadas, os ataques não. O Palmeiras estava sem criatividade alguma. E realmente, visivelmente, o Palmeiras estava jogando por uma bola e o Cruzeiro jogando pela sua vida. Mas onde para mim o Abel errou foi muito no segundo tempo. Muito, porque ele toma uma decisão para mim que eu particularmente não lembro de ter visto um jogo, não lembro, posso estar errado, que o treinador tem 2 atacantes titulares e tira os 2 atacantes, principalmente 2 atacantes jovens, né? O Palmeiras estava razoavelmente melhor que o Cruzeiro, não estava melhor, mas tinha invertido a diferença entre Palmeiras e Cruzeiro do primeiro tempo, né? E o Palmeiras tinha feito o gol, que foi anulado, para mim errado, para mim não faz sentido anular esse gol. Ele tira o Flaco Roque, pensando na quinta. Eu acho que ele errou
Eu acho que ele errou porque, na minha cabeça, tanto o Libertadores quanto o Brasileiro tem o mesmo peso. E se você tem uma oportunidade de você ganhar do Cruzeiro e abrir 3 do Flamengo, você não pode tomar uma atitude que diminua essa possibilidade. O Palmeiras poderia até ter ganho do Cruzeiro, independente do que aconteceu, mas você não pode. Se você tem essa possibilidade, você tem que maximizar ela e não diminuir. E ele diminui muito, porque ele mata o ataque do Palmeiras, né? A Shadow também acha isso. Mata o ataque do Palmeiras. Bom, aí acontece do Alan entrar. E aí é outra discussão que já tivemos aqui e todo mundo também não entende por que esse menino é reserva, né? O Alan sempre que jogou bem. É uma rotação acima, uma técnica acima, um jogador bom. Entram jogadores que não são do nível dele. E aí o Alan, ele faz uma jogada espetacular. E justamente o Fabrício Bruno é expulso, porque ele parou perto da área ali, ele é direto pro gol. E a segunda amarela expulso. Aí o Abel Ferreira toma uma decisão que realmente não dá para entender. Você tá com a mais. O jogo virou ali. Inclusive, esse lance, para mim, garantiu o ponto. Porque do jeito que estava desenhando depois que ele tirou o Flaco Roque, o Cruzeiro foi para dentro. O Palmeiras perdeu tudo, né? Perdeu toda a sua capacidade ofensiva. E aí o Cruzeiro poderia realmente ter ganho o jogo ali. Um time mais fresco, mais descansado, jogando a vida pelo campeonato. Acho que hoje o Cruzeiro se despede do título, né? O Palmeiras, mal ou bem na rodada, ganha uma vantagem que pode ser derretida na semana que vem contra o Juventude, porque o Flamengo pega o Sport em casa, o Palmeiras pega o Juventude em Caxias. Tem que ver como é que vai ser Palmeiras e LDU, enfim. Mas é uma vantagem. E aí, cara, ele toma a decisão de manter os 3 zagueiros e põe o Veiga, né? Aí, meu amigo, aí é complicado, porque não que o Facundo seja um craque, mas você já perdeu os 2 atacantes. Mal ou bem, Facundo faz um gol, outro, um jogador de seleção uruguaio, botou o Sousa, que deu um gás ali pela esquerda do Palmeiras. Mas você tem a opção de botou o Bruno Rodrigues, que não é um jogador ruim, mas é um segundo atacante, com um histórico de lesão grave, não é nenhum craque. Então, assim, ele castrou o ataque do Palmeiras num nível amador. E aí você tem o Facundo, que ele poderia botar o Facundo no jogo. Pô, ele botar o Veiga. Poxa, cara, o Veiga que tá jogando tão mal, o Veiga que tá numa rotação totalmente diferente, o Veiga que não tá bem. Foi uma decisão ruim. E o Palmeiras quase ainda perde o jogo, porque no final do jogo o Caio Jorge teve a bola do jogo. Era dar um tapa em diagonal básico ele fazia o gol. Ele, por milagre, ele chutou em cima do Carlos Miguel. O Palmeiras ganha um ponto. Eu nem digo que o Palmeiras perdeu 2 pontos, o Palmeiras ganhou um ponto, pelo que foi o jogo. Mas eu questiono muito as decisões do Abel, de novo, e é sempre num jogo chave. Sempre. É isso que eu não entendo. Por que todo jogo chave, cara, ele altera, mexe, toma decisões é idiota, cara. Eu acho idiota. Eu acho que qualquer um que vê jogo do Palmeiras, seja palmeirense adversário, sabe que não era pra botar o Veiga. Cara, o Veiga já não performou nada em nenhum jogo. Você tem o Facundo. Sabe? Não dá pra entender. Bom, o campeonato continua aberto. Nem se o Palmeiras ganhasse estaria fechado, né? Óbvio. O Flamengo tem um prejuízo menor, mas eu acho que a rodada foi muito ruim pro Flamengo. Porque, logicamente, a rodada era pro Flamengo macetar o Fortaleza, botar uma pressão enorme no Palmeiras, né? O Palmeiras não venceria o jogo, né? Pelo que a gente viu das decisões do Abel e como realmente o time cansado, pensando na quinta, as decisões do Abel pensando na quinta, a gente percebeu que não ganharia o jogo. Era um time
focado naquele jogo, que era o Cruzeiro, e o time do Palmeiras muito focado na quinta. Então era pro Flamengo hoje ser líder, até com 2 pontos na frente do Palmeiras. O fato do Palmeiras ter 1 ponto na frente do Flamengo é uma vantagem que eu considero boa. Boa. Né, eu acho que o próximo rodada ainda é uma rodada do Brasileiro muito importante pro Palmeiras, porque realmente o Flamengo pega uma baba em casa, o Sport em casa, vai passar o carro, o Palmeiras tem que ganhar do Juventude, que geralmente ganha em Caxias do Sul, e aí eu acho que fazendo isso, né, eu acho que o Palmeiras conseguindo essa vitória contra o Juventude, o Palmeiras tem um caminho mais, aí começa um caminho mais tranquilo pro Palmeiras, comparado ao Flamengo. Também vamos ver como é que os dois times, né, vão se desempenhar na quinta-feira e na quarta-feira. O Flamengo tem uma guerra na Argentina contra o Racing. O Palmeiras tem que fazer 3 de diferença na LDU. O jogo de hoje, para mim, não tem nada a ver com o jogo de quinta. O Cruzeiro é muito mais time que a LDU, né? Eu encaro que o Palmeiras fez 1-0 no Cruzeiro, porque o gol foi legal. Mas também era pro Gomes ser expulso. Então é bom o Palmeiras entrar com a cabeça no lugar. Que o Abel não faça mais bobagem. Vai com o melhor time que tem. 4-4-2. Põe o Alan. Vai pra dentro. Já tomou 3. Não tem muito o que fazer mais agora. Não adianta procurar muita lógica no que vai fazer. Tem que preparar só a estratégia para os momentos que saírem os gols. Se fizer 1-0 cedo, a estratégia é essa. É o que a gente tinha falado no outro vídeo. No mais, o que eu fico preocupado e decepcionado. Não é preocupado, eu não estou preocupado. O Palmeiras está num momento bom, tá líder do campeonato, conseguiu um pontinho aí valioso. Mas eu fico decepcionado, cara, porque eu acho que o Abel ganha tão bem, ele tem tanta estrutura, né? Ele tem tanta condição, cara. E eu não sei porque ele toma essas decisões. Decisões que eu acho bobas, fáceis. Decisões que você... Que, tipo assim, é o que eu falo. Futebol é um esporte simples, cara. Futebol é um esporte simples. Alguém achou que o Veiga ia entrar e resolver o jogo? Por que ele fez isso? O Palmeiras não teria mais chance de ganhar o jogo se ele entra com o Facundo em vez do Veiga? Por que o Alan não joga? Por que o Alan é reserva? O garoto mudou o jogo. Literalmente ele mudou o jogo. Botou o jogo embaixo do braço. Por que o Veiga não joga mais pra frente? O Andrés Pereira não joga mais pra frente? Por a qualidade que ele tem. Por que põe ele atrás de volante? Entendeu? Então, são essas decisões, cara, que realmente eu fico preocupado, cara, porque estamos numa reta final de temporada que o Palmeiras pode ganhar títulos, ou pode não ganhar, ser vice, né? O terceiro colocado. Brasileiro provavelmente vai ser o campeão ou vice. Libertadores a gente não sabe aí o que vai acontecer. Mas, pô, todo jogo chave é que nem o jogo do Equador, cara. Pô, o cara começar com Veiga e Emiliano, tipo assim, são decisões que você sabe que não vai dar certo. E ele vai e faz. Ele vai e faz. Eu acho o seguinte, o tempo do Abel já durou muito já, inclusive, o tempo dele já acabou. O tempo dele já acabou. Ele pode até ser campeão de alguma coisa esse ano. Pode ganhar Libertadores. O Palmeiras pode meter 3 na LDU, ganhar nos pênaltis, meter 4 na LDU, pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar os 2. Nada impede isso. Nada impede isso. Inclusive no Brasileiro ele é o favorito a ganhar. E ele pode meter 3 na LDU, sim. Mas eu acho que já deu. É um treinador que tem boas valências, fez boas coisas, mas hoje essas convicções dele, as decisões dele, muito equivocadas. Posso até estar enganado, pode ser que até a decisão que ele teve do time que entrou hoje, arriscar o jogo de hoje no Brasil. Olha o gato aqui, gente. Pulando em minhas costas. Pode até ser que a decisão dele hoje, preservando para quinta-feira e tentando hoje uma sorte, ganhar na sorte, né? E focando na quinta-feira, pode dar resultado. Pode ser que o Palmeiras ganhe da LDU, passe. Ganhando do Juventude, deu tudo certo. Mas eu não concordo, eu não penso assim. Eu penso de outra forma.
Então é isso, 0-0, final de jogo, resultado melhor pro Palmeiras do que pro Cruzeiro. Cruzeiro, acho que se tivesse que ter tido um vencedor no jogo, seria o Cruzeiro. Apesar que o jogo foi bem igual, bem pegado. Gostei da competitividade do Palmeiras, acho que o Palmeiras competiu. Acho que o Palmeiras... o Cruzeiro entrou bem forte, o Palmeiras soube sofrer, depois soube agredir. Não é um jogo fácil. Mas talvez decisões diferentes do treinador, a gente teria tido uma sorte melhor. Pro Flamengo ficar aquela sensação de não acabou tudo. Uma vitória do Palmeiras talvez dificultaria mais pro Flamengo e seria uma situação pior pro Flamengo, mas foi uma rodada ruim pro Flamengo. Isso não muda o fato que a rodada foi bem ruim pro Flamengo. Essa rodada é daquelas que o Flamengo tinha que passar na frente. E eu acho que depois, numa próxima rodada, o Flamengo entregaria os pontos pro Palmeiras, o Palmeiras tiraria esses 2 pontos. Mas essa rodada específica, o Flamengo não poderia deixar o Palmeiras botar 1 ponto. E o Flamengo permitiu isso. Então, vamos ver o que acontece no Campeonato Brasileiro. E quarta-feira a gente faz aí um pré-jogo, um pós-jogo aí do Flamengo e Racing. E depois Palmeiras e LDU. Eu ainda acredito, eu acho que a final da Libertadores vai ser Palmeiras e Flamengo. Eu gostaria muito que fosse Palmeiras e Flamengo. Mas não vai ser surpresa se for LDU e Racing, porque os times estão cansados, os times estão em viés de baixa e os 2 times estão descansados. Então, Palmeiras e Flamengo vão ter que se superar. Valeu, uma boa noite, um bom domingo, uma boa semana. Se inscreva no canal, deixe um like, fique com Deus.